Glória a Deus, louvado e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual horário que você vai ouvir essa palavra, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que quando você ouvir essa palavra em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus vai te alcançar, o Espírito de Deus, ele vai transformar a sua casa, a sua vida, a sua família. Peço perdão em nome do Senhor Jesus pelos barulhos, né, ambientes, é porque é de dia aqui, né, e é semana, a galera tá aqui em casa, então assim, peço perdão pelo barulho, mas eu não poderia deixar de agradecer a Deus. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do meu aniversário, louvado seja Deus por isso. E eu quero agradecer ao Deus de Israel, agradecer aquele que me sustentou, aquele que me sustenta até hoje, aquele que sempre foi comigo, aquele que sempre respondeu as minhas orações e algumas delas ele não respondeu porque as coisas não são do meu jeito, as coisas são do jeito dele. E louvado seja Deus por isso, engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero deixar uma palavra aqui para você refletir, eu quero deixar uma palavra aqui para você orar, porque isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada é um manual, é o nosso manual, é o nosso manual de instrução, é o nosso manual para a vida. Tudo está escrito aqui, tudo que nós precisamos está aqui, até mesmo as orações que nós precisamos fazer, elas estão aqui. E hoje eu quero deixar uma palavra para sua vida, que é a palavra que eu tomei posse, é a palavra que eu tenho orado e eu creio que vai se cumprir. Na hora certa, na data certa, no momento certo, vai se cumprir. Porque aquilo que é meu, ninguém toma. Aquilo que é seu, ninguém vai poder tomar. Ninguém vai poder tocar naquilo que é seu. E aí você pode falar, Ju, mas tocou. Se tocou é porque muitas das vezes a gente abre brechas. Mas se você se voltar para o nosso Senhor, se você se arrepender de todo o seu coração, ir diante do nosso Deus, do Deus de Israel e falar, Senhor, eu errei, eu abri brechas, meu Deus, me perdoa. O Senhor Jesus, ele vai te perdoar, ele vai trazer de volta aquilo que foi roubado, porque nós vamos ler aqui que o Senhor, ele odeia o roubo e toda a maldade. Nós vamos ler isso aqui, eu vou provar para vocês aqui na Bíblia. Então, tudo aquilo que foi roubado, toda a maldade que fizeram contra a sua vida, contra a minha vida, contra a sua vida, o Senhor Jesus, ele tem visto. E eu posso falar para vocês, irmãos, eu posso falar para vocês que eu tive, há 2 anos atrás, foram 2 anos assim muito intensos. Para eu chegar aonde eu cheguei, para eu estar aqui hoje, eu passei por muitas coisas, sabe? Para o Senhor ter devolvido aquilo que me foi roubado, gente, eu passei por muita coisa. Foram muitos processos e ainda assim, ainda passo alguns. Mas o propósito, hoje, no dia de hoje, eu já posso ver o propósito se cumprindo. Então, assim, suporte o processo. Muitas das vezes, ontem eu estava participando de uma live, ontem ou foi anteontem, eu não me recordo quando que a pastora falou. Mas ela falou uma coisa, acho que foi ontem, ela falou algo que é muito real. Às vezes, a gente acha que por nós estarmos fazendo a vontade do nosso Deus, que nós não vamos passar por tempestades, mas nós iremos. Quando os discípulos estavam no meio daquela tempestade, que eles estavam com aquele medo, quem estava dormindo dentro do barco? O próprio Senhor Jesus. O próprio Cristo vivo estava dormindo dentro do barco. E o barco estava no meio da tempestade, ou seja, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele estava no meio do barco, ele estava dentro do barco no meio da tempestade, e os discípulos ali. Ele poderia ter isentado os discípulos? Claro que poderia, ele é Deus, ele é o Cristo vivo. Ele poderia ter falado, não, eu estou dentro do barco, vocês não vão passar tempestade. Mas ele não impediu os discípulos de passar pelo processo que eles teriam que passar. O Senhor não impediu. Mas o Senhor estava ali, dormindo, dentro do barco.
Olha só o Senhor mudando a rota. O Senhor estava ali dormindo dentro do barco. Então, em meio a tudo isso que eu passei, que um dia vocês vão saber, porque eu vou contar o testemunho inteiro para vocês, vocês vão saber, o Senhor, ele poderia ter impedido de eu ter passado por tudo que eu passei? Poderia. Mas tudo que eu passei fazia parte e faz parte do processo. Ju, e foi de boa? Não, não foi de boa, não foi. Só que assim como uma das coisas que assim eu sou completamente apaixonada pelo Senhor, que uma das coisas que ele fez comigo, que ele me ensinou, foi eu me afastar. Então eu me afastei não de Cristo, me afastei de certas pessoas, me aproximei de Cristo, o Senhor trouxe outras pessoas para perto de mim, sabe? Pessoas que já tinham passado pelo que eu passei, para quê? Para me ajudarem, para me ensinarem. Porque muitas das vezes o meu pastor fala algo e é muito real. Muitas das vezes a pessoa, um exemplo, só para um exemplo para vocês. Às vezes a pessoa tem um problema na família, no casamento, com o filho. Aí ela vai pegar conselho com aquela pessoa que já casou 10 vezes. Já casou 2, 3, 4, 5, 10 vezes. O que essa pessoa vai ter para passar? Nada. Nada. Ela não vai ter nada para passar. Então, o mal de muitos hoje é ir se consultar ou ir tomar conselho com pessoas que não têm nada para passar. Uma pessoa que ela não acredita na restituição, na restauração da família, ela não vai te aconselhar com conselhos bíblicos, com conselhos baseados na palavra. Uma pessoa que ela não tem a vida financeira próspera, ela não vai ter bons conselhos para te passar. Os sábios dizem, quer ser rico? Anda com rico. Quer ser sábio? Anda com sábio. Quer ser inteligente? Anda com gente inteligente. Mas aí você quer andar com quem não tem nada para te passar. E o Senhor diz aqui na palavra dele, vamos lá para Isaías, o livro de Isaías. Gente, eu adoro o livro do profeta Isaías. Sabia que foi a primeira vez que eu preguei foi no livro de Isaías, foi Isaías 10, 27, foi a primeira vez que o Senhor me usou, que eu não sabia nem o que estava acontecendo, quase morri nesse dia, porque eu falei, meu Deus, nunca preguei, e aí na época meu pastor falou assim pra mim, ele falou, ó, desce, eu cheguei toda bonita, toda, sabe, toda assim, toda feliz para servir a Deus, aí subi para dar paz pro meu pastor, ele falou, paz, tudo bem, tudo, aí eu peguei, olhei assim para ele, ele olhou para mim, ele falou, ó, desce e vai abrir o culto. Gente, eu nunca tinha aberto um culto na vida. Falei, meu Deus, eu tremia que nem bambu, que nem vara verde. Mas graças a Deus o Senhor me usou e ali o Senhor selou e ele marcou a minha vida. Foi surreal. Mas hoje eu quero falar aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vamos lá, vai valer a pena. Livro de Isaías, capítulo 61. Do versículo 1 em diante, diz assim, o título diz, o ano da bondade do Senhor, aleluia, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas.
mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar, aleluia, da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Oh, glória! Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Olha esse que forte. Porque eu, aleluia, o próprio Deus falando isso. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Aleluia. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles serão um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma e em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar e a planta e o jardim, faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isso aqui é muito forte. Por isso que eu falo que a Bíblia, ela é um manual para a vida. Ela é um manual para tudo, tudo está aqui, tudo. E eu tenho muito, como eu falei para vocês, eu tenho muito carinho pelo livro de Isaías, pelo profeta Isaías. Eu gosto de verdade. E aqui, esse capítulo inteiro, eu tomei ele para minha vida. E eu falei ao Senhor, Senhor, aleluia, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se cumpra o livro, o capítulo de Isaías 61 sobre a minha vida. Ju, mas essa oração que você fez é uma oração muito forte, sim. Mas a partir do momento que você está na posição, com Deus, você pode ter essa intimidade com Ele. As tuas promessas, as promessas que o Senhor fez para a sua vida, elas não morreram, elas continuam de pé. Mas não significa que você não vai ter tempestade. O próprio Cristo, o Senhor Jesus, ele estava dentro do barco. E o barco estava passando pela tempestade. Os discípulos estavam com medo, por quê? Porque é normal. É normal eu sentir medo, é normal você sentir medo. O novo, ele nos causa essa insegurança. Já prestou atenção que às vezes tem orações que nós fazemos, que nós colocamos diante do nosso Deus, aí quando começa a acontecer, você fala, meu Deus. Quando o Senhor começa a dar os sinais que aquela oração vai ser respondida, que aquele milagre vai acontecer, você fala, meu Deus. Você olha assim para os sinais e você fala, meu Deus. Não dá aquela coisa, sabe assim, você fala, meu Deus, como assim? Porque é assim que acontece. O Senhor Jesus, ele não impediu, ele não isentou os discípulos de passarem pela tempestade. O barco balançou, o barco ia a pique. No entanto, os discípulos vão até Jesus e falam, Senhor, olha o que está acontecendo. Sabe, eu imagino Pedro, né, gente? Porque Pedro era o cara, né? Eu imagino Pedro falando para os outros discípulos, caramba, meu barco quase afundando e o mestre lá, dormindo. Meu Deus do céu. A gente vai morrer, o mestre lá dormindo. Eu imagino, não está escrito na Bíblia. Sou eu que estou dizendo, porque Pedro era mais assim, né? E o Senhor estava dormindo. Ele poderia ter isentado os discípulos? Poderia.
Poderia ter passado o barco ali na calmaria do mar? Poderia, mas ele não impediu. E mesmo na tempestade, a tempestade não isentou as promessas, não apagou as promessas. Se cumpriu, eles chegaram lá do outro lado. Eles chegaram do outro lado, mesmo passando pela tempestade. Mesmo o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus estando dentro do barco. Aleluia! O Senhor Jesus estava dentro do barco e a tempestade veio. Mas isso mesmo assim não apagou a promessa. Então hoje eu quero louvar a Deus, eu quero engrandecer o nome do meu Deus e ser grata aqui diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios, diante dos homens. Eu quero ser grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará e por tudo aquilo que Ele deixou de fazer na minha vida. Eu quero louvar o nome do Senhor. Porque até aqui o Senhor me ajudou. E esse ano é o ano da bondade do Senhor sobre a minha vida. E eu quero que você tome posse também. Que esse ano seja o ano da bondade do Senhor na sua vida. Assim como está escrito aqui em Isaías capítulo 61. Aleluia. Que o Espírito de Deus possa te alcançar. Que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração, que o Espírito de Deus possa tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração voltado para Ele, um coração temente a Ele, um coração que busque Ele, um coração que seja dependente dEle, um coração que ame Ele acima de todas as coisas e principalmente um coração grato ao Deus de Israel. Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa tomar posse dessa palavra, porque o Senhor, Ele tem algo extraordinário nas nossas vidas. Então, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.